apresentar para o povo aí, pastor Flávio, dá uma boa tarde. Quero saudar todos que estão nos assistindo nesta tarde com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E quero te dizer uma coisa, Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Pastor Flávio, hoje, essa tarde promete. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho, quando a gente clamar, eu tenho certeza que Deus vai curar o canceroso, Deus vai curar o cego, o coxo, o mudo, o surdo. Vai ser uma explosão de milagre. Eu não tenho dúvida que hoje a mão de Deus vai invadir os lares, pastor Flávio. Pastor Flávio, conta pra gente aqui um pouquinho. Eu quero te perguntar uma coisa. Como foi que você foi impactado por Deus ainda quando você servia ao diabo, na candomblé, quando você estava no meio dessa feitiçaria toda do cão? Pastor, eu vim de uma linhagem espírita. A mãe do meu pai tinha quase 70 anos, minha avó de candomblé. E a família do meu pai seguia esta linhagem. Aos 5 anos de idade, eu cheguei a ver espíritos, eles se revelar a mim por várias noites e até mesmo me seguir. E eu tinha 5 anos, não tinha aquele entendimento. E fui crescendo. Um dia eu fui a um terreiro de macumba porque estavam fazendo Corme Damião, fazendo oferenda, dando bala às crianças. Isso atrai muito. Isso é uma das ferramentas do diabo para aprisionar alguém. Chegando naquele lugar, entrei, recebi aquelas oferendas que eles me deram e ali me sentei. De repente, eu quando olho para a entrada da porta, de repente se apresentou-se um demônio, com um vestido de índio, que acabou quase 2 metros, todo completo. E eu disse, eu estou ficando louco. Daqui a pouco eu olho para algumas coisas e começo a enxergar e a ver demônios. E ali eu me apaguei. Quando eu tornei, a mãe de santo daquele lugar disse assim, você é médium. E aquilo entrou na minha mente. E fui servir ao diabo. E ali comecei a me aprofundar. Daqui a pouco já não estava recebendo mais 2 nem 3 capetas, estava recebendo uma legião de demônio. E cada um deles tinha uma exigência. Rapaz, que coisa forte. E aí, então, começou a sua vida nessa parte de feitiçaria. Você tinha quantos anos, mais ou menos, pastor, quando isso aconteceu? Uns 13 anos de idade. Você ficou quanto tempo vivendo nessa vida aí de candomblé, servindo ao diabo? Quanto tempo, mais ou menos? Aos 18 anos, Jesus me alcançou com suas mãos poderosas. Mas aí eu já tinha dado várias oferendas, vários sacrifícios. Já entrava dentro dos cemitérios para fazer trabalho. E era uma pessoa que tinha prazer naquilo que eu fazia porque eu não conhecia Jesus. Mas a Bíblia nos diz, em São João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E numa dessas, eu já tinha feito várias oferendas, entrado em quarto, tomado sangue de galinha, como o senhor falou aqui mesmo, de vários animais, pensando que tudo aquilo era certo, porque quando a pessoa está lá dentro, é uma escravidão, o diabo ele cega completamente. E uma das coisas que o diabo ele se arrebentou foi quando ele mandou eu mexer com a igreja de Cristo que ficava na frente da minha casa. Um dia o diabo ele apareceu para mim e disse assim, eu quero destruir este povo. E eu disse, mas como? Ele disse para mim, vá até o cemitério, pegue um resto mortais, me disse qual era a parte e me ensinou qual era os pó que eu ia usar ali para preparar a mandiga para jogar em cima da igreja e enterrar no alicerce da igreja, a qual dava para o terreno da minha casa. E ali havia um povo que clamava por Deus, porque quem ora tem vitória. Glória a Deus. E ali aquele povo orando, muitas vezes vigília, eu saía altas horas da madrugada e começava a apedrejar o telhado da igreja. Muitas vezes os pastores ali de manhã cedo estavam trocando o telhado porque era de brasilite, mas nunca chegaram na minha casa para dizer nada, eles foram orar. E foi através da oração da igreja que eu era um perseguidor que Jesus me alcançou. Que coisa tremenda. E aí Deus começou a trabalhar na sua vida.
Foi uma coisa que eu me lembro que eu estava no portão da minha casa. Não queria saber de crente porque eu não gostava de crente. Eu detestava crente. Não, aliás, não era eu, era o próprio diabo na minha vida. E após todo esse trabalho, eu era considerado naquele bairro como o próprio cão, como o próprio diabo naquele lugar. E um dia de domingo, o portão abre-se automaticamente. E eu sinto quando alguém me pegou pelo braço, contra a minha vontade, e me levou até a porta da igreja. Quando eu chego na porta da igreja, naquele domingo, que eu vejo, escuto os irmãos, tudo glorificando a Deus, glória, aleluia. E na minha mente, porque lá em Pernambuco, o povo tem os conceitos de crente que não gosta de crente, bode. Eu dizia, o que esses bode estão gritando? De repente, quando o pastor ele faz o convite, e a igreja se vira e vê que sou eu que estou na porta, aí o pastor pergunta, você quer aceitar Jesus? Me faltou voz, me deu aquela tranca no pescoço, e eu balancei com a cabeça que não. De repente, aquela mesma mão que me levou até a porta da igreja, foi como se tivesse dado um tapa nas minhas costas. Quando eu vi, eu estava ajoelhado diante do altar de Cristo. Ali eu me apaguei. Quando eu voltei, o pastor disse, você é crente? Eu digo, eu sou crente. Você é crente? E eu saí dali, eu sou crente. Aí o pastor disse, amanhã é segunda-feira. Você está numa fase de libertação, venha para a igreja orar, no círculo de oração. Como em Pernambuco, os crentes lá, os irmãos têm um costume que o ciclo de oração começa das 9 horas e vai até as 4 horas, os irmãos orando. E chegando ali em jejum, como as irmãs mandaram, e o que acontece? Passei ali aquela manhã, quando chegou meio-dia, a dirigente do ciclo de oração disse assim, todos os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, venha para aqui para frente, porque nós vamos orar para Jesus batizar. Eu sabia o que era batismo com o Espírito Santo, não tinha nem noção. De repente fui no meio da multidão, porque ela chamou, e quando eu dobrei o meu joelho com menos de 5 glórias, Jesus estava me batizando com o Espírito Santo e me tomando em profecia para a igreja. Glória a Deus. E ali foi aquele manifestar de Deus. E Deus tomou a boca daquela mulher e disse para mim, de hoje por diante você vai sofrer. Lhe chamei para sofrer. E tudo aquilo que eu acreditava, eu fui lutar contra. Porque aí eu fui orar pela minha família, orar pela minha avó, para que Jesus alcançasse. Quando aceitei Jesus, a minha avó disse para mim, eu tinha muita consideração por você, mas a partir de hoje, eu não quero você mais na minha porta. Mas sempre eu fui aquela pessoa teimosa, levava os irmãos para evangelizar, contra a vontade dela, orando por ela. Ela foi acometida de uma enfermidade, essa enfermidade levou ela para um hospital, que era um hospital evangélico. Passando ali a campanha do evangelismo, ela aceitou Jesus no leito, Jesus preparou e levou. E o Senhor foi fazendo uma obra muito grande, foi fechando os terreiros da minha parentela, parte de pai. E hoje a maioria, tudinho, estão servindo ao Senhor, que era para servir o diabo. Isso é o poder da oração e da fé, quando o crente ele entrega a sua vida e confia em Cristo. Eu acho interessante, pastor Flávio, eu pedi para o senhor dar o seu depoimento em questão... Nós estamos também agora em todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais, já estamos com milhares de pessoas agora nos assistindo nas redes sociais. É muita gente. Você que está em casa também pode fazer pergunta para o pastor Flávio. Você que... de repente tem dúvida, né? Você que tem dúvida, você pode entrar nas redes sociais e fazer pergunta, como é que funciona? Eu não consigo entender, em questão do reino espiritual, se existe o diabo, porque tem muita gente, pastor Flávio, que tem dúvida. Então você vai entrando nas redes sociais aí, olha, vai entrando no Facebook, deixando a sua pergunta, o seu nome, tá bom? E nós iremos orar por você daqui a pouquinho. Pastor Júnior Oliveira. Homem de Deus, mulher de Deus, gente boa demais, voltamos com a tarde profética. Você já pode pegar seu copo com água como esse aqui, ó. Como esse, um copo com água como esse, colocar do lado do seu aparelho. Daqui a pouquinho iremos levantar um grande clamor a teu favor. Você pode entrar na minha, agora nesse exato momento no Facebook, Pastor Júnior Oliveira. Pastor Júnior Oliveira, você pode fazer o seu pedido de oração. Você pode estar compartilhando e nós iremos te responder
e orar pela tua vida, viu? Olha, não tenha dúvida que hoje Deus vai te curar. Eu sempre digo uma coisa, pastor Flávio, que se eu sou homem de Deus, Deus vai fazer o milagre acontecer. E Deus tem feito, está mais que provado que Deus de verdade tem nos abençoado e nos usado para impactar todo o povo do Brasil, de São Caetano, do Brasil, através das redes sociais, através desse canal, dessa televisão abençoada, que é a grande rede TV, TV Grande ABC, é isso mesmo, TV Grande ABC. Então você de qualquer lugar, escute, você de qualquer lugar dessa terra, você já pode estar colocando o seu nome, você já pode estar fazendo o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho, eu e o pastor Flávio vamos estar levantando dos céus, uma oração e vamos pedir a Deus que de verdade essa oração ela vai trazer a tua vitória. Essa oração ela vai de verdade fazer uma explosão de milagre acontecer dentro da tua vida e dentro da sua casa. Eu estou aqui com muita gente, olha, está aqui a Terezinha dizendo, pastor Júnior, eu gostaria de pedir oração, pois meu esposo se encontra enfermo. Está aqui também, olha, Rodolfo colocou aqui, pastor Júnior, muito obrigado pelo seu programa. O programa passado, segunda-feira passada, eu estava com uma dor muito forte no meu braço, não podia levantar meu braço e Deus me curou. Que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te abençoe, viu? Você de qualquer lugar dessa terra, escute, você pode estar entrando nas redes sociais, na página Pastor Júnior Oliveira, está deixando seu pedido de oração, não tenha dúvida que Deus irá mudar a sua história e a sua sorte. Estou aqui com o pastor Flávio, um ex-bruxo, um ex-pai de santo, onde Deus resgatou ele. De repente você está em casa dizendo, será que existe mesmo o diabo? Será que existe, querido? Você não tem ideia. A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Tantas coisas terríveis que têm acontecido nesse mundo que a gente olha e diz, não, um ser humano não é capaz de fazer isso. Um ser humano não é capaz de fazer isso. E realmente não é capaz de fazer isso. É o diabo que acaba incorporando nele, faz ele fazer tantas adversidades, cada coisa assim monstruosa é o próprio diabo. Não é verdade, pastor Flávio? É verdade. E o diabo, para algumas atuações da vida de um ser humano, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo, porque ele vai usar este corpo, vai usar essa vida para quê? Para causar prejuízo às outras pessoas. Então, realmente existe. E quando se fala de diabo, é aquilo que o Senhor disse, ele veio matar, roubar e destruir. Ele sabe que os dias deles já está determinado. Então, ele vai lutar contra o casal, vai lutar contra o adolescente, contra toda a humanidade. Mas sabemos que a igreja, ela é o alicerce da verdade e o sal da terra e a luz do mundo. É verdade. O que segura esta terra ainda é a igreja. E nós fomos chamados para desfazer a obra do diabo. O diabo, ele é sagaz, ele não perde tempo. E nós, como cristãos, também não podemos perder tempo, né? Porque temos Jesus na nossa vida. É verdade. Então, o que acontece? Pelos tempos que eu servi o diabo, foi um tempo de aprisionamento. Porque lá dentro existem alguns critérios, você não pode fazer isso. E quando a pessoa ele se dedica e começa a entrar mesmo de cabeça, tem lá dentro várias regras para ser seguido, a qual muitas vezes os crentes dentro da igreja têm Jesus como salvador da sua alma, o mestre de toda a sua causa, e às vezes não obedece. E lá dentro, querendo ou não, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que o diabo disser, eu quero assim, é daquele jeito. Porque se não obedecer, a vida da pessoa só vai para baixo. É uma vida que ele subjuga. Mas Jesus ele veio para dar vida com abundância. Glória a Deus. Então, quando eu me entreguei para Jesus e Jesus começou a trabalhar na minha vida, muitas coisas mudaram. Não vou dizer que foi fácil, porque durante o período que eu aceitei Jesus, foi uma guerra travada, porque um dia o próprio diabo ele apareceu para mim, né, e disse assim, eu lhe dou a mega sena, lhe dou todos os números, mas em troca você tem que deixar de ser crente, abandonar o homem lá de cima. Eu disse, impossível. Durante um período, a mega sena ficou acumulada
Eu sabia os números, mas também isso não me interessava, porque hoje o precioso para a nossa vida, o tesouro maior é Jesus. O diabo também lhe oferece oportunidade em troca das almas das pessoas. Por isso que tem muita gente aí fazendo um pacto. Às vezes tem aquela morte trágica e às vezes as pessoas não sabem como aconteceu. É verdade. Né? Mas graças a Deus, que eu louvo a Deus, que o Senhor alcançou a minha vida. E posso lhe dizer uma coisa, as forças infernais existem, mas maior do que ela, há um Deus que trabalha para nos dar vitória, para nos libertar e para tomar nossa causa e nos defender de toda a ferramenta do diabo contra a nossa vida. Glória a Deus. Pastor Flávio, eu sempre digo que a Bíblia ela tem 66 livros. Ou seja, nós temos um manual, a maior enciclopédia que existe na Terra é a Bíblia Sagrada, esses 66 livros. Ontem eu estava falando para a minha igreja, no grande culto ontem da família, e eu estava falando para a igreja o seguinte, a Bíblia ela tem 66 livros, começando por Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, que é a Torá. Quando a gente olha para esses cinco livros, a gente vê a mão de Deus nítida, aonde Deus foi o começo, aonde Ele deu continuidade, aonde Ele continua corrigindo o homem quando Ele coloca Adão e Eva e eles acabam desobedecendo, porque na verdade só teve uma coisa que Deus sempre vai querer do ser humano, só uma coisa, mais nada, obedecer. Deus não quer outra coisa, Ele quer dar tudo para o ser humano. Deus quer dar tudo para você. Coloca uma coisa na sua cabeça. Deus quer te dar tudo que você precisa para ser feliz nessa vida. Ele só quer uma coisa de você. Pastor Flávio, Deus só quer uma coisa do ser humano, a obediência. Deus fez o jardim do Éden. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Deus fez o jardim do Éden, fez tudo, fez o dia, fez a noite, fez o sol e a lua e tal. As estações, fez tudo direitinho, fez o jardim do Éden, fez Adão, fez Eva. Só que disse uma coisa para eles, não coma do fruto da ciência. Por que Deus disse isso para eles? O fruto era uma coisa venenosa, porque não sei... Não, Deus queria obediência. Deus disse, eu vou te dar tudo o que você precisa, Adão. Eu vou te dar tudo o que você precisa, Eva, mas vocês precisam só não comer aquele fruto. O que tinha naquele fruto? Nada demais, nada mais. Deus só queria a obediência, queria que não mexesse ali. Então até hoje, os 5 livros, primeiro livro a gente vê que é uma coisa tremenda. Os 12 livros históricos, que é Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias e Esther, você entende a história do ser humano na terra, Deus dando a vitória. Pastor Flávio, a gente vai para os 5 livros poéticos, Jó, Salmo, Profético, Eclesiastes, Canto dos Cânticos, a gente vê como os profetas, como os reis, como os cantores, eles se expressavam diante de Deus através de poesias. A gente vê os 17 livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentação, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente vê os 17 livros proféticos, onde Deus, tudo que fala para os profetas, Ele honra. Então Deus é um Deus que honra a palavra daqueles que de verdade obedecem. Eu não sei o que você está querendo de Deus, o que você precisa de Deus, mas devido ao tempo, Pastor Flávio, vamos nesse exato momento levantar um grande clamor. Amém. Porque falta 2 minutos para a gente acabar já o programa, passou rápido, meia hora, né? Mas vamos levantar um grande clamor, prepare sua copa com água onde você estiver aí, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar, Pastor Flávio? Amém. Seu nosso Deus e Pai maravilhoso, justo e fiel, abençoa, Pai, poderosamente Jesus, cada um que está nos assistindo agora, cada vida. Entra com a providência, com a cura e com o milagre. Clamamos ao Deus de Israel, visita o casamento de Isaac deste homem, desta mulher. Toca, visite as faz dimensões o milagre agora e abençoe esse copo com água em nome de Jesus. Beba, você que já orou, beba seu copo com água e pode procurar a sua dor, pode ter certeza que Deus te curou. Procura a sua dor.
Procura sua dor de cabeça, dor no braço, onde você estiver com dor, não tenha dúvida que Deus fez um milagre na sua vida. Aí de repente, pastor Flávio, alguém está em casa, estamos já acabando, alguém está em casa e assim, pastor, ele só falou 39 livros, sim, mas nós temos 5 livros evangélicos também, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, e temos agora as 22 epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, completando 66 livros da Bíblia, essa grande enciclopédia humana. E sabe o que Deus quer de você? Sabe o que Deus quer de você? Uma só coisa, obediência. Obedeça a Deus e você de verdade será próspero nessa terra. Pastor Flávio, quero te deixar com as últimas considerações finais. Passa teu telefone para todo o povo de Deus aí. Meu telefone é 011 969 45 4663. Quero deixar apenas para a sua meditação no livro de Salmos 46 e verso 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Se aquiete, Deus está entrando com providência, haverá mudança no teu lar, no teu casamento, em tudo aquilo que você necessita, o Senhor estenderá suas mãos, haverá milagre, haverá providência, haverá abundância. Você terá novidades de vida, porque o Senhor, Ele vai entrar e vai fazer o sobrenatural. Aquilo que você não espera, Deus, Ele irá fazer ao teu benefício, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Uma boa tarde. Pastor Flávio, você deu o telefone? Sim. Você deu, né? Olha, querido, leva o pastor Flávio na tua igreja, você vai ver um grande testemunho. E não só o testemunho, ele é profeta.